alunos do curso técnico em análises clínicas do IF Sul de Minas, campus Muzambinho. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula de introdução ao SUS. Para falar do SUS, é importante falarmos um pouco, uma breve história da saúde pública no Brasil. Como que era o nosso sistema de saúde antes do SUS. Até chegarmos no SUS, o Brasil percorreu um longo caminho na evolução da sua saúde pública. E olha, isso não foi nada fácil e a coisa era muito ruim. Para termos uma ideia, as desigualdades sociais sempre foram um marco importante da sociedade brasileira. E se num país com desigualdade social nós condicionamos o atendimento à saúde aos trabalhadores que são contribuintes da Previdência, imagina quanta pessoa era desassistida. Ela não tinha assistência pública se não contribuísse com a Previdência Social, ou seja, se não tivesse a carteira assinada. Vocês podem conversar com seus avós, tios mais velhos, sobre a importância que a sociedade dava à carteira do INAMPS. Os indivíduos ou as pessoas que não tinham carteira assinada, que não contribuíam com a Previdência Social, elas podiam ser atendidas nas Santas Casas de Misericórdias como se fossem indigentes. Elas não eram reconhecidas como um cidadão. Isso perdurou, queridos alunos, até a Constituição Federal de 1988, onde foi implementado o SUS. Um importante marco na saúde pública desse país foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em Brasília em 1986, onde foram debatidos os principais temas que foram incorporados no SUS através da Constituição Federal. Um filme aqui, uma sugestão para vocês assistirem um pouco da história da saúde pública no Brasil, está nesse link que você tem na sua apostila. Não deixe de assistir. Uma figura que talvez represente o que era o sistema de saúde no nosso país antes do SUS é essa aqui, onde nós podemos imaginar um sistema centrado nos hospitais com ações curativistas. Mas afinal, então, o que é o SUS? O SUS é um modelo organizado de saúde que passou a oferecer a todo cidadão brasileiro o acesso integral, universal, gratuito e equânime aos serviços de saúde. O SUS realiza atendimentos básicos, ambulatoriais e até mesmo de alta complexidade, como transplantes de órgãos. O SUS também promove campanhas de vacinação e ações de prevenção, como de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, orientações para alimentação e até mesmo distribuição e registro de medicamentos. Vamos ver alguns conceitos, então, para melhor entendermos o SUS. O primeiro conceito é de sistema. O que é um sistema? Um sistema significa um conjunto de unidades que interagem para um fim comum. No caso do SUS, as unidades de saúde interagindo com outros níveis de atenção para melhor atender ao cidadão brasileiro. Outro conceito importante, o conceito de único. Por que sistema único de saúde? Porque o sistema segue os mesmos princípios, a mesma doutrina em todo o território nacional, incorporando os 3 níveis de governo: governo federal, estadual e municipal. Outro conceito importante, queridos alunos, é o conceito de saúde. Bom, mas nós não sabemos o que é saúde? Para muitos de nós, a saúde ainda significa apenas a ausência de doença, como também era compreendido no sistema brasileiro de saúde antes do SUS. Através do SUS, houve uma ampliação nesse conceito de saúde. Então, saúde passou a ser concebida como um processo de bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. A ampliação do conceito de saúde foi importante, queridos alunos, porque é relevante compreendermos que existem fatores que são determinantes para termos saúde. Entre eles temos o meio físico, ou seja, condições geográficas como habitação, água, alimentação e outros, que são muito importantes para o nosso acesso à saúde. Outros fatores determinantes para a nossa saúde são o socioeconômico e cultural, como trabalho, renda, educação e lazer. São condições que são muito importantes para que possamos nos sentir saudáveis.
Os fatores biológicos também são muito importantes na nossa condição de saúde, como a herança genética, idade, sexo. Um outro fator determinante na saúde, que só veio a ser incorporado no novo conceito através do SUS, é a questão das oportunidades de acesso aos serviços de saúde que visem a promoção, proteção e recuperação da saúde, e não mais apenas os aspectos curativistas. Agora vamos falar dos princípios e diretrizes do SUS. Para além de uma compreensão do que sejam os princípios e diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde, queridos alunos, não se esqueçam que são conceitos importantíssimos para você que quer participar de um concurso público. Todos os concursos públicos da área de saúde necessariamente vão te perguntar pelo sistema de saúde e com maior frequência sobre os seus princípios e diretrizes. Os princípios e diretrizes do SUS se dividem basicamente em dois tipos: os princípios doutrinários e os princípios organizativos. O que são os princípios doutrinários? São aqueles que vão orientar a filosofia de atendimento à saúde e são principalmente, ou são exatamente, a universalidade, a equidade e a integralidade. Vamos discutir um pouco cada um deles. O que é a universalidade? A universalidade no SUS é a compreensão de que todos os brasileiros têm direito à saúde, sem qualquer distinção de credo religioso, de raça, de comportamento social ou se ele tem ou não condições de contribuir com a Previdência Social, como acontecia anteriormente. O que significa a equidade? Quer dizer que todo cidadão perante o SUS é igual em direitos, mas será atendido conforme as suas necessidades, até o limite que o sistema possa oferecer para todos. Então, na verdade, a equidade é a compreensão de que todos os cidadãos eles são iguais em direitos, mas como eles são diferentes, eles têm necessidades diferentes, então as pessoas serão tratadas de maneiras diferentes para atender às suas necessidades. A integralidade, queridos alunos, deve ser compreendida no SUS como cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. Isto quer dizer o quê? Que todas as necessidades do sujeito deverão ser atendidas pelo SUS. Não somente a promoção da saúde, a proteção da saúde, mas também o tratamento e a recuperação ou reabilitação do sujeito na comunidade. Agora vamos falar um pouco dos princípios organizacionais. Como já deu para a gente perceber, o SUS é um sistema muito amplo e nós falamos que ele é único no país, então ele deve ser organizado em todo o território nacional. Para isto, para que esse sistema implementado seja eficaz, é necessário que alguns princípios organizacionais sejam entendidos e implementados. Quais são? A regionalização e hierarquização do sistema, a resolubilidade, a descentralização, o controle social e a complementariedade do setor privado. Vamos falar um pouco da regionalização e hierarquização. O que isso significa no SUS? Para atender aos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade, os serviços devem ser distribuídos em todas as regiões do país, em cada município, e seguindo a orientação da oferta do serviço. Como? Maior oferta na atenção básica, ou seja, de baixa complexidade, seguido da média complexidade e, por último, em menor quantidade de oferta, a alta complexidade. A resolubilidade diz respeito à situação onde um indivíduo procure um atendimento ou ocorra um problema coletivo, que o serviço seja capaz de resolvê-lo até o limite da sua capacidade. Vamos falar da descentralização, que é um dos princípios organizativos mais importantes. O que significa descentralização no SUS? É a redistribuição das responsabilidades quanto às ações de serviços de saúde que são principalmente atribuídas ao município.
Agora, o município passa a ser o principal responsável pela saúde do cidadão. E isso é importante e necessário, porque, como era antes, o governo federal é que mandava recursos específicos. Então, corria o risco, queridos alunos, do seu município receber verba para tratamento da malária, quando a malária só existia no norte do país. Agora, o município, que é a estrutura governamental que está mais próxima do indivíduo, também tem maior autonomia para decidir sobre que serviços devem ser prestados. Isto, então, queridos alunos, é o que nós chamamos de municipalização da saúde. Vamos falar agora da complementariedade do setor privado. O que isso significa? Como já falamos, o SUS é um sistema amplo e em alguns municípios e algumas cidades pode acontecer de não ter um órgão público para atender ao cidadão. Então, nesses casos, o setor privado pode ser contratado pelo SUS para prestar os serviços. Vamos falar um pouco então do controle social. O controle social, queridos alunos, é um marco importante que foi incorporado ao SUS através da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Mas nós vamos detalhar mais sobre o controle social na nossa próxima videoaula, ok? Vamos ver as referências que nós utilizamos, são essas, vocês as têm também na sua apostila. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e não esqueça de contactar o tutor para que ele te ajude nas suas dúvidas. Não deixe de participar do nosso fórum e preste atenção também nas Pratiques, que são as atividades avaliativas que estão disponíveis no seu ambiente virtual. Muito obrigada e até a próxima!